Renato, todo mundo sabe, né? O Renato está morando em São Paulo, em Jundiaí. Estivemos lá até há pouco tempo agora, na casa dele lá. E ficamos muito felizes lá de ver o Renato, a Adriana, Renzo, Lúcio, o Bernardo. E o Renato vai estar fazendo uma viagem agora, dia 20, né? Dia 20, é sábado, né? Sábado, 22. O Renato vai passar um mês lá no Canadá, né? Vancouver. Está bem frio lá, né? Agora nesse período lá já começa o inverno. E ele vai passar um mês lá pela empresa. E nós vamos orar pela vida do Renato. Que Deus abençoe, Deus fortaleça a Adriana também nesse período aí que não é fácil, né? Mas vou dar a oportunidade aqui para o Renato contar as bênçãos, né? Deus tem feito coisas muito lindas na vida dele, na empresa lá. Tem uma trinca aí que trabalha junto, que é o Renato, o Edinho, o pastor Edinho, o André, né? E essa trinca aí, não, esse trio aí é parada dura, né? Mas vou dar a oportunidade aqui ao Renato, que nem sempre pode estar com a gente, né? Mas esse final de semana estou muito feliz aqui de Deus. Não vai ser fácil falar, enquanto eu estou conseguindo falar, a primeira coisa que eu quero falar é que como nós amamos vocês. Como nós amamos essa igreja, Senhor. Vocês não têm noção de como vocês fazem parte da nossa vida. Como é bom estar aqui. Adriana! Adriana Guerreira. Mas nós temos vivido ali dias agora vai. Mas nós temos ali, que eu queria compartilhar com os irmãos, é que tem sido, como o pastor falou aqui, essa frase com certeza eu não esqueço de jeito nenhum mais. A gente conversa lá, eu e o pastor Edinho principalmente, o desafio nos faz crescer. Como tem vindo o desafio? Mas Deus tem que nós temos para passar para os irmãos aqui, como Deus tem preparado tudo nas nossas vidas. Desde a nossa chegada ali, desde a casa que o Senhor separou para nós, a escola das crianças, as crianças assim, se adaptando muito bem à escola, foram muito bem recebidos lá. A gente vê assim a mão de Deus nos mínimos detalhes, realmente. E temos tido a oportunidade de o pastor Edinho estar sempre lá conosco, muitas vezes. A gente vê que a gente tem visto mais ele lá do que a gente estava aqui, né? Ganhei, Senhor. Ele já tem lá o lugar dele, então nós tem sido uma bênção. Nesses 5 meses, como Deus assim proporcionou momentos tremendos, né? Pastor Oswaldo já esteve lá, o Diácono Luciano, o Isaac, meus pais estiveram lá. A Diná também passou um bom tempo lá nos abençoando, né? O Edinho, o pastor Edinho está sempre lá conosco, e isso ajuda muito, fortalece muito, né? a estar a igreja lá conosco. Temos vivido muitos desafios, né? A Adriana assumindo ali a casa, o comando da casa ali, né? E sempre à frente ali. E tem os momentos de saudade, né, que são muitos, não são poucos.
Deus está nos levando, colocou ali uma igreja batista. Aí, Lúcia, cadê a Ana Lúcia? Voltamos a usar o boletim. Já sei tudo que vai ser pregado, já sei que vai ser culto, direitinho, né? Não fura, né? Tá lindo. Não tem risco do pastor pregar outra coisa, né? Cerimonial. Qualquer dia ele vai fazer cerimonial, né? Mas uma igreja também assim, uma bênção, tem sido uma bênção na nossa vida. Deus colocou um pastor também muito carinhoso, um pastor bênção. E nós temos vivido ali o cuidado do Senhor naquele lugar. Temos tido a oportunidade também de falar de Jesus para algumas pessoas. Lá na empresa, fechamos agora o primeiro ano. Mês passado fechou o ano fiscal da empresa. Um ano assim, muito desafiador, muito difícil. Estamos vivendo experiências totalmente novas, né? E lembro muito da palavra do pastor Oswaldo, sempre, porque temos vivido coisas que a gente nunca imaginou viver. Tem que tomar decisões de uma empresa inteira, no Brasil inteiro. E Deus tem nos capacitado. Nós temos realmente vivido os milagres do Senhor, dia após dia. Acho que o que nós temos compartilhado é o seguinte: nós retornamos, nós temos hoje, o dia amanhece e eu preciso da dependência total do Senhor. A cada hora, a cada reunião, a cada momento, da dependência total do Senhor. E o Senhor tem feito isso, né? Um testemunho esse ano, faltando 15 dias, faltando aí 2 semanas para fechar o ano, e faltavam alguns milhões de reais para entregar para a casa matriz. E depois de fazer todas as reuniões possíveis e imagináveis, depois de apertar todo mundo que a gente tinha que apertar na empresa, cheguei um dia que eu parei lá um grupo de pessoas, sempre chamando os departamentos, as pessoas, os irmãos que eu sabia que eram crentes, e convoquei, sem falar nada, eu convoquei para uma reunião, fui convocando as pessoas e fechei aqui a porta lá de uma sala de reunião e disse assim: essa reunião é a reunião mais importante, é a reunião que vai decidir o futuro desse ano fiscal, desse ano que está se encerrando. Nós estamos alguns momentos ali para orar e pregar ao Senhor, que a gente precisava de um milagre do Senhor realmente para entregar aquele ano. E para a honra e para a glória do Senhor, nós entregamos o ano mais fantástico da empresa, da ciência. Valores assim. Foi o ano, talvez não, foi o ano mais dos melhores números da empresa, que a empresa viu até hoje, superando em caixa, em vendas, em margem de lucratividade da empresa. Todos os indicadores foi raríssimo acontecer isso no final do ano, de todos os indicadores serem excepcionais. E às vezes você faz muita venda, mas faz pouco caixa. Às vezes você faz muita venda, mas com margem ruim. Mas, assim, todos os indicadores de uma maneira foram superados para a honra e para a glória do Senhor. E de sexta-feira a gente saímos direto para cá e eu reuni. Nós estávamos com o Brasil inteiro, eu convoquei o Brasil inteiro para uma reunião lá em uma cidade interior de São Roque, numa hotel fazenda lá. Estava lá o pastor Dinho, estava lá o André e todos os vendedores do Brasil. E eu comecei a abrir, eu ia abrir essa reunião na sexta-feira pela manhã. Nós chegamos lá na quinta-feira. E na quinta-feira à noite eu pedi, orando ao Senhor, né, como é difícil você estar no mundo corporativo. E eu tinha que agradecer, eu tinha que passar os números, falar do ano fiscal que se encerrou e falar das estratégias do ano de 2012. E eu preparei uma apresentação, falei, vou falar de caixa, vou falar de vendas, vou falar de margem de lucratividade, vou falar dos planos de ações estratégicos, agradecer as pessoas. Mas aí eu fiquei muito incomodado durante a noite. E peguei a Bíblia e fiquei olhando e falei: meu Deus,
tenho que dizer. É muito difícil você falar no corporativo perante o presidente do Brasil estava lá e você dizer assim: eu quero agradecer a Deus por isso. Porque eu falei, caramba. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou falar o que meu coração está cheio. Então eu comecei a reunião dizendo para eles, aquela sala, aquela plenária cheia, e eu fui lá e falei assim: olha, eu quero nesse momento, oficialmente, agradecer a Deus, porque vivemos um ano de sinais, de milagres. É Ele que tem que ser honrado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela capacidade que Ele deu a vocês. Eu louvo a Deus. Eu queria hoje agradecer a Deus, porque o que nós vivemos esse ano foram muitos sinais, foram milagres. Louvo a Deus pela vida de vocês. E aí eu continuei na apresentação e foi uma bênção. E o que eu tenho pedido ao Senhor é que jamais fuja disso, seja para quem for, seja para o presidente mundial, assim, seja para quem for, que eu cheguei aqui, o Ministério de Música estava ministrando quão grande é o meu Deus. E eu tenho vivido dias, irmãos, que eu tenho que dizer os desafios a cada dia, a cada reunião. Às vezes eu participo de 20 reuniões, eu saio de uma sala, entro em outra, preciso tomar decisões. Muitas vezes o pastor Edinho está lá. Quem mais tem vivido esse meu dia a dia é o pastor Edinho. Muitas vezes ele vê a minha entrando na sala dos presidentes, assim, eles tendo que tomar decisões em temas diferentes, e o pastor Edinho muitas vezes orando. Ele sai, vai lá, ele vai para o banheiro orar, e eu tenho que temos vivido dias que eu tenho que estar todo momento dizer dos desafios que são grandes. Eu tenho que dizer para os desafios o quão grande é o meu Deus. E uma coisa vocês podem ter certeza, o pastor Valdo fala aqui e profetizado aqui: nós estamos ali, é uma extensão dessa igreja. O que nos sustenta ali é saber que nós estamos debaixo das mãos do Senhor, porque temos pago um alto preço. Tem sido uma bênção, não tem sido um fardo, não tem sido uma bênção mesmo. Mas a todo momento o que nos fortalece muito é lembrar que tem essa igreja, os nossos irmãos. Nós lembramos dos momentos, lembramos das palavras, sabendo que tem por trás de nós, cumprindo a nossa vida. É uma igreja que nos ama, e isso tem sido, nisso que nós temos depositado toda a nossa confiança. Eu quero nesse momento só agradecer muito a Deus por essa igreja, pela vida de vocês, que nós amamos demais vocês. Amém? Muito bom, irmão, estar aqui. Muito maravilhoso, meus irmãos. Eu estava lembrando hoje que quando eu estou lá em casa, quando a gente chegava na igreja, eu sinto saudade dos abraços que eu não dei aqui. Eu fico imaginando os abraços que eu ganhei e fico imaginando nesse tempo que eu estou lá, os que eu já deixei de ganhar. E é muito difícil mesmo ficar longe. Sinto muita falta dos irmãos, da minha família, da minha mãe, da minha irmã. Mas é um tempo de Deus para a gente ali, a gente entende isso. Eu quero agradecer os irmãos, as orações, as palavras que eu recebo pelo Facebook. Glória a Deus que existe Facebook, porque eu estou virando high-tech agora, entendeu? Porque até os irmãos mandam convite para mim para jogar isso, para jogar aquilo. Irmãos, não mandem, porque eu não sei. Tem que ir devagar, entendeu? Eu estou aprendendo agora. Então, e se eu demorar a responder, porque eu também não consigo entrar todo dia. Não dá tempo. O tempo que eu tenho livre, que eu acabo de fazer tudo, eu quero dormir, descansar para outro dia. Mas eu quero agradecer muito a vocês, irmãos. A gente sente muita saudade de cada um. É engraçado que tem dia que a gente acorda lembrando de um, no outro dia
lembrando do outro, sentindo saudade. Quando a gente lembra, a gente também ora com vocês. Mas não é fácil, né? Eu sei que quando a gente chega lá na igreja, é o lugar que a gente se sente bem, né? Que a gente se sente próximo de casa, né? Porque você olha para o rosto dos irmãos, você também recebe um abraço, um aperto de mão e lembra de vocês aqui, mas não é igual. Não é igual, não é a mesma coisa. Nada como a nossa casa, nada como a nossa família, né? Vocês todos fazem parte da nossa família, da nossa história, desde que nós chegamos nessa igreja, pastor Osvaldo, pastora Fátima. Vocês todos nos amaram, nos acolheram, nos receberam e foi muito bom. E em nome de Jesus, um dia a gente volta. Todo dia, é inevitável, né, pensar nisso. Nós estamos lá, uma cidade muito boa, uma cidade muito aconchegante. Eu já conheço a cidade inteira, irmãos, porque é uma cidade fácil de você andar, porque é pequena, tudo é perto, né? Muito estruturada, tem tudo, a gente não sente falta de nada lá na cidade, a escola é muito boa, mas nada é igual no nosso lugar, na nossa terra, nada é igual, tudo aqui é melhor, né? E a nossa casa, Deus preparou uma casa muito boa pra gente, né? Estamos assim, muito bem instalados, mas a gente ainda prefere aqui. Então, mas eu quero agradecer pastor Osvaldo, né, pastora Fátima, que tem assim, orado pela gente, ligado. A gente sabe que, mesmo estando longe, não estamos sozinhos. Eu quero aproveitar para pedir aos irmãos que orem por nós agora, esse mês. Intensifique. Eu sei que vocês oram, tenho certeza que vocês oram pela gente. Mas eu queria pedir para orar um pouquinho mais, porque esse mês agora Renato vai viajar, então eu vou ficar com as crianças sozinha lá em casa, né? E não é fácil. Dia de semana acho que não é mais fácil, porque tem aquela correria de escola, né? Eles ficam mais cansados, mas os finais de semana que eu acho que vai ser mais difícil para a gente, né? Mas então eu peço aos irmãos que estejam orando, lembrando de orar por mim, pelo Renato também, que vai estar longe, ele é muito chiclete, então ele vai sentir bastante também de ficar lá um mês sozinho, não é fácil, né? E num país que, quer dizer, fala outro idioma, ainda tem dificuldade do idioma. Então, peço aos irmãos que orem por nós. Eu quero dizer que amo muito vocês, muito mesmo. Aleluia! Vamos ficar de pé então para a gente fazer essa oração? Glória a Deus. Chama a pastora Fátima aqui, amém? Vamos orar aqui pela vida do Renato, que seja uma viagem abençoada. Deus guarde a ida e o retorno do Renato, né? E com certeza quando ele voltar, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai vir aqui contar também desse mês aí de bênçãos que foi. Peraí, foto. Guarda bem essa foto aí, porque que hora dessa fala assim, pô, eu tirei foto com o presidente da Siemens, ó, o cara tá lá em Caxias, o cara é de Caxias, ó, né? É o cara de Leão lá. Então vamos orar, amém? Vamos orar. Queria que os irmãos levantassem as mãos para cá e orassem aqui junto comigo pela vida do Renato, pela vida da Adriana também. Não é fácil, né? Alguns meses que eles estão morando lá em Jundiaí, já com esse desafio aí de ficar sozinha. Sozinha não, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estará com ela, mas é um desafio grande, né? Acho que o Renato já passou 30 dias assim fora de casa? Não, primeira vez. Não é fácil não, eu passei 23 ano passado lá, né? Perto do pastor Ezequiel, não foi mole não, eu chorava e tudo, né? Não é mole não. Estenda a mão aí, amados, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para que Tu, ó Deus, esteja cobrindo a vida do Renato e da Adriana, ó Deus, esse casal que é tão precioso para nós, Senhor, e para a Tua igreja, Senhor, e principalmente para Ti, Senhor.
Ó Deus, teu filho tem um desafio grande, essa viagem que ele vai fazer no próximo sábado. Senhor, ó Deus, tu sabes, ó Deus, que, ó Deus, o Renato precisa da tua mão, a Adriana precisa da tua mão, precisam da tua ajuda, do teu fortalecimento. Senhor, ajuda para que seja, Senhor, uma viagem tranquila, abençoada, que esse período lá seja um período de crescimento. Sustenta a vida do teu filho, Senhor, fortalece o Senhor a cada dia, ajuda a Adriana também, Senhor, ó Deus, esse período, ó Deus, com as crianças, Senhor, ajuda teus filhos, Senhor, para que ao fim disso tudo, ó Deus, eles possam ver a tua mão, possam ver os testemunhos, como nós ouvimos aqui um pouquinho, Senhor, do que tu tens feito na vida dessa família, e nós te agradecemos, e pedimos que o Senhor sustente, fortaleça, desperte, acorde, Senhor, a cada dia a vida dos teus filhos, Senhor, e que eles vejam, Senhor, o propósito do Senhor em tudo isso. Meu Deus, eu creio, Senhor, que tu tens um propósito maior, Senhor, ó Deus, que vai muito além da empresa, vai muito além do que qualquer posição, Senhor. Tu tens um propósito na vida dessa família, Senhor, e nós estamos com eles, Senhor, e nos unimos a eles, Senhor, para que fortalecidos, Senhor, possamos junto com eles superar e vencer, Senhor, esses dias, ó Deus, de saudade, Senhor, esses dias, Senhor, de conhecer novas pessoas, Senhor, de se acostumar com um ritmo de vida diferente. Senhor, eu creio, ó Deus, que tu vais sustentá-los, Senhor, e nós oramos para que o Senhor assim o faça, e juntos estaremos, Senhor, com essa família. Abençoa-os poderosamente, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor.